Salve, salve, meus amigos, arquitetos e arquitetas aí do país, e não só vocês, como todos os meus colegas aí de tecnologia da informação que estão aí por esse país. Eu sou Gustavo Bunger, esse aqui é o canal da Arquimática. Aqui é um canal onde a gente costuma falar todas as semanas aí sobre o tema de arquitetura, mas hoje eu trouxe aqui um outro assunto que veio através de algumas mensagens que eu recebi. Inclusive, uma delas gerou uma postagem também no LinkedIn a respeito do Conselho Regional de Administração, que tem começou a mandar agora nesse mês de maio, ofícios para várias pessoas aí que têm um CNPJ e dando um prazo para que elas possam fazer o seu registro junto ao Conselho Regional de Administração. Então eu queria explicar um pouquinho aí do que está acontecendo e também deixar aí de aviso, né, para que outros colegas aí que também têm CNPJ que possam ficar atentos a esse fato e entender um pouco do que está acontecendo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Galera, essa história começa aqui, ó. Um amigo aqui, uma das pessoas aqui que me contatou, ele recebeu esse ofício aqui, ó, do Conselho Regional de Administração, tá? No caso aqui do Rio de Janeiro, tá ok? E dizendo o seguinte, olha, assunto, fiscalização de pessoa jurídica, né? Já começou aqui com o tema de fiscalização. O CRA é uma autarquia federal, criada pela lei tal, então é quem regula essa profissão. Verificamos que as atividades econômicas desempenhadas por essa pessoa jurídica, junto à Receita, geram obrigatoriedade de ter a responsabilidade de um profissional de administração legalmente habilitado, dentro do que dispõe lá o Decreto 61.934 de 1967, artigo 1º, depois também tem o artigo 3º lá. Assim, no intuito de regularizar essa situação jurídica, com base no regulamento, na resolução normativa tal, concedemos o prazo de 10 dias, a contar do recebimento desse ofício, para iniciar o registro. Tá? Então esse foi o ofício que foi recebido aí pelo meu amigo. Ele ficou bastante indignado. E indignado por quê? No caso dele, ele é um PJ típico de tecnologia da informação. E aí, quando a gente vai dar uma olhadinha aqui, tanto nessa regulamentação, na lei e no próprio rol de itens que tem lá no CRA, a gente fica com algumas dúvidas se ele realmente deveria ter recebido esse ofício. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa aqui é o regulamento, tá? É uma lei lá de 1965, dispõe aqui da profissão de técnico de administração e, de fato, aqui no artigo 3º, né, ele fala que existe a necessidade de ter um registro, né, de ter um profissional aqui que tenha ligação, vínculo com o Conselho Regional, registrado para aquela empresa, para aquele CNPJ. Então é uma lei bastante extensa aqui, tem vários artigos, a questão do exercício profissional e tudo mais. E aí eu fui dar uma pesquisada para saber se isso é uma coisa que já acontecia, se já não acontecia. E no histórico que eu descobri aqui, o que eu posso ver, né? Primeiro, desde 2020, essa aqui é uma notícia de 2020, tá? Que é onde o CRA anuncia o seguinte, que eles implementaram um novo processo para acelerar a fiscalização de PJ. Então essa notícia aqui foi postada em 2020, tá? Tá aqui então. E aí eles falam que utilizando cruzamento de informações, né? Utilizando Big Data e outros tipos de tecnologia, eles fizeram aqui um processo para descobrir exatamente essas situações onde as empresas tenham lá, por exemplo, algum tipo de nome, algum tipo de identificador que informe que ela tem a ver com a administração e com aquele rol de atividades que precisam estar vinculadas ao conselho. Então essa notícia foi de 2020. A coisa foi caminhando aqui em 2023, ó, essa matéria aqui é de agosto de 2023, tá? Tem uma outra matéria aqui falando do CRA-RJ, dizendo que eles enviaram uma série de ofícios para as empresas e que se surpreenderam com o resultado, porque
Eles verificaram aqui as questões do CNAE, as questões do registro, e aí, depois dos ofícios, muitas empresas, né, acabaram fazendo ali procurando o CRA para fazer esse registro, né? Então, tem a questão aqui, ele fala inclusive de algumas questões de confusão que às vezes as empresas têm em relação a esse assunto. A pessoa que vai redigir o contrato com objetivos sociais seleciona de modo equivocado atividades que parecem ser próximas da atuação, mas que não possuem pertinência com a real atividade da empresa e acaba sendo fiscalizada. Nesse tipo de casos, o setor de fiscalização orienta sobre a necessidade de alteração do CNAE. Então, o que ele está falando é que quando você abre uma empresa, você tem que determinar ali qual é o seu CNAE, né? Quais são as atividades. E aí, às vezes, quando você vai abrir empresa, você pode colocar eventualmente ali, por um desconhecimento qualquer, um CNAE que cai dentro dessa listagem do Conselho Regional. E aí, como eles fazem cruzamento de informações com a Receita Federal e registros que eles têm, você pode ser pescado ali pelo sistema e aí acaba sendo um dos alvos desses ofícios. Tá? Aqui ele fala também nessa matéria sobre as principais atividades, né? Organização logística, marketing direto. Eu fui dar uma olhada também nesse rol de atividades que o Conselho Regional de Administração informa como atividades onde tem que ter esse tipo de registro. E aí, ó, no próprio site do CRA tem essa lista. Então tem administração de empresas de bens e valores, condomínios, cooperativas, assistência administrativa. Em termos de consultoria, que normalmente é um tipo de CNPJ que o pessoal de TI utiliza, a gente até tem algo semelhante, mas que não está vinculado exatamente à consultoria de tecnologia da informação, que é a consultoria empresarial. Talvez seja a coisa mais próxima aqui. Tem consultoria administrativa, tem consultoria comercial, financeira e orçamentária e tem consultoria empresarial, né? Então, tem gerência administrativa, consultoria em desenvolvimento organizacional, institucional, planejamento empresarial. Então, tem aqui uma série de categorias que o CRA, que aí você tem que apresentar um responsável técnico, mas observem aqui que o curioso é o seguinte, não tem nada aqui que seja vinculado diretamente ou que pelo menos fale sobre tecnologia da informação, um programador, por exemplo, né? E aí é que causa uma apreensão. Por quê? O que acaba acontecendo? Pegando aqui, por exemplo, o cartão CNPJ, deixa eu colocar o cartão CNPJ aqui dessa empresa do meu amigo aqui, que recebeu esse ofício, tá? Note o seguinte, eu vou dar um zoom aqui para melhorar. A natureza da empresa desse meu amigo é desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Observe que nem o termo consultoria aparece aqui. É uma microempresa, né? É um empresário individual, mas é uma empresa cujo CNAE aqui, cuja descrição da atividade econômica é desenvolvimento de programas de computador. Então fica a dúvida do seguinte, por que ele está recebendo esse ofício se, pelo que a gente pôde pesquisar aqui, esse CNAE aqui, essa atividade econômica aqui, não tem nada a ver com aquele rol que está no próprio site do CRA. E aí, assim, fica a preocupação porque é um ofício, ele dá uma data ali, limite para que você se registre. Então, de alguma maneira tem que ter uma resposta. Eu não sei dizer ainda exatamente quais são as sanções, né, advindas disso. De qualquer maneira, você tem ali uma notificação sobre o assunto, então isso pode desenrolar depois por uma questão legal, mas fica a dúvida por quê? E isso não acontece só com ele, existem vários profissionais de TI aí no Brasil que têm CNAEs de consultoria em tecnologia da informação, em desenvolvimento de software, em produção de software. Existe uma série de CNAEs lá que tem a ver com TI. Vários foram criados aí ao longo do tempo porque tecnologia abriu muitos ramos de trabalho. Então fica a preocupação aí, não só desse meu amigo, como de todos aí que têm CNPJs e atuam na área de consultoria de tecnologia da informação, para avaliar a pertinência desse ofício aqui, né? Se realmente faz sentido, já que não está nesse rol. Dando uma olhada aqui dentro das matérias, eu descobri uma matéria aqui
do site edulemos.com, né, que fala aqui sobre administração, e é uma matéria justamente falando que o CRA-RJ está promovendo aí notificações em massa de PJs, tá? Com alguma atividade de administração nesse CNPJ. Aqui ele fala o seguinte, que começou agora em maio de 2025 um pente fino por parte do Conselho Regional de Administração com a intenção de regularizar, leia-se, obrigar a PJ, pessoa jurídica, a se cadastrar no CRA, empresas e sociedades que tenham alguma atividade ou objeto social, aí tem que ver lá no cartão CNPJ, como que eu mostrei agora há pouco, com a palavra administração, administrativo ou correlato. Então, assim, se esse foi o filtro, imagino que não seja só esse, já tem uma coisa curiosa que vocês viram lá que no próprio KNAI, que estava naquele cartão, não tem nada a respeito disso, está lá como programador de software. O nome da empresa também eu não coloquei ali, porque por questões de privacidade, mas o nome da empresa não tem nada também que remeta à administração ou administrativo, por exemplo, e ele recebeu o ofício da mesma maneira, né? Então ele fala aqui ainda que a base legal é que qualquer empresa ou sociedade com atividade profissional constante no terceiro artigo, né, daquele decreto que eu mostrei para vocês lá, precisa ser registrada no CRA e pagar uma anuidade. Então, envolve também o pagamento de uma anuidade para o CRA. Tá? Ocorre que tal ato em massa está gerando muitas críticas, uma vez que muitas das empresas notificadas têm como caso real abaixo, como uma das atividades. Por exemplo, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, o que tecnicamente não tem qualquer relação com a atividade de administração de empresas, apesar de ter a palavra administrativo na frase. Então aqui já é um segundo caso. É uma empresa que tem o termo administrativo ali na atividade, no KNAI, e aí o filtro pegou, porém, apesar de ter o termo administrativo, a palavra administrativo, é uma atividade que não tem a ver com administração de empresas. Né? É serviço de escritório, apoio administrativo, mas não no sentido da gestão empresarial. Né? Podem ser atividades até ali de auxiliares, de auxílio geral. No caso do meu amigo foi ainda pior, porque nem esse termo existe lá no cartão CNPJ. Então, assim, isso desperta na gente aí uma preocupação muito grande, tá? Porque você receber um ofício desse tipo, com uma data para cumprir, envolve uma anuidade, acredito eu que tem alguma coisa de multa ou sanção envolvida, e até você ter todo esse trabalho, né, de explicar, de talvez até ter que entrar numa contenda jurídica, você já ficou bastante enrolado aí com esse assunto, né? Então, queria deixar aqui o registro, queria deixar também aí esse registro de indignação desse meu amigo, e outras pessoas também já vieram falar comigo sobre esse assunto, né? E fica aqui também um espaço para que, caso alguém aqui que esteja vendo esse vídeo, o próprio time do CRA aí, possa esclarecer, tá? O espaço aqui no canal também é aberto para que se esclareça aí o que está acontecendo com essa tecnologia que está sendo usada para cruzar esses dados. Porque, veja, então tem casos ali onde a palavra administrativo ela é utilizada para fazer esse filtro, mas não necessariamente aquela empresa tem a ver com a administração, né, de empresas, e tem ocorrido o caso onde a empresa não tem nem menção nesse termo e mesmo assim está recebendo ofício. Tá? Então fica aí o espaço aberto para o CRA. Pelo menos até o momento, as pessoas que falaram comigo são do Rio de Janeiro, tem empresas no Rio de Janeiro, então eu não sei se é um movimento isolado aqui do CRA-RJ, se outros CRAs aí pelo país estão fazendo isso, mas fica aí esse alerta, né? E para que a gente tenha essa atenção aí com esse ofício, com essas informações que colocam pra gente, tá? Galera, quem puder também, quem porventura tiver também outras informações sobre esse assunto, deixa aí nos comentários, tá ok? Compartilhe esse vídeo aí pra galera que é PJ, pra galera que trabalha em TI aí, em tecnologia da informação. E
Vamos ver aí, conforme eu tiver atualizações sobre esse assunto, eu vou passando aqui no canal para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.